A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Hélio, eu sou pastor, membro da Convenção Batista Independente, que está há mais de 100 anos no Brasil, plantando igrejas, anunciando o evangelho e enviando missionários para todos os lugares do mundo. Nós estamos na nossa campanha anual de 40 dias de jejum e oração. Todo ano nós fazemos uma campanha assim, e o objetivo é atribuir qualidade a um processo, a um período de busca do Senhor. Esse ano nós estamos falando sobre transformação. Nós estamos falando em ser transformados. Nós queremos ser transformados ao final dessa peregrinação e eu creio que isso já deve estar acontecendo na vida de muita gente que está conosco, que está acompanhando aí no canal. Se você quer também participar, não tem problema, vem, ainda dá tempo. Se inscreve no canal, marca a notificação para que você receba diariamente as nossas meditações aqui, para que você possa acompanhar também conosco nessa campanha. Tá? Que Deus te abençoe, que você seja rico e feliz diante de Deus, que as riquezas espirituais dos mistérios de Deus sejam reveladas na sua vida e que você seja transformado pelas palavras que o Senhor tem nos dado nesse dia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Queremos te pedir nesse momento que Tu venha desfazer todo mal, todo embaraço, toda obra contrária, tudo aquilo que não provém de Ti. Nos propõe, Senhor, nos dá transformação, nos transforma, Senhor. Queremos sair transformados desse processo. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. E amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura de hoje, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, a partir do verso 13. E diz assim a palavra do Senhor. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Veja que negócio tremendo, irmãos. Nós estamos diante de uma passagem onde é manifesta a fé de Daniel. E a consagração, a vida de consagração, ela vai revelar a nossa fé. A nossa fé vai se tornando explícita, cada vez mais aprofundada, consolidada e visível a partir do momento que nós começamos a nos entregar ao Senhor. A Bíblia me passa nesse relato aqui um episódio muito interessante da vida desse homem. Ele é um prisioneiro de guerra, é levado como cativo para dentro da Babilônia e começa a sobressair-se. Tanto a sua capacidade, a sua intelectualidade é tão grande que ele começa a sobressair e ele se sai muito melhor do que os maiores sábios e cientistas que haviam ali naquele reino, ao ponto de ele ocupar o mais alto cargo que se poderia ocupar dentro da Babilônia. E isso começa a despertar muitas invejas, muita competição, muita coisa na mente e no coração daqueles homens que ali nasceram, os babilônicos mesmo. Os babilônios que viviam ali, que nasceram ali, que dedicaram a sua vida à carreira política, à carreira de sabedoria, né, os astrólogos e etc., ficavam olhando: quem é esse cara de fora, esse escravo de outro povo aí que foi destruído, foi levado, foi trazido como prisioneiro de guerra, agora manda em mim? Ele é o governador principal de toda a Babilônia, de todas as províncias? Ele é o chefe dos governadores? Não é possível! E então, isso subiu ao coração daqueles homens. A malignidade deram lugar à sua malignidade, à sua inveja, à sua situação de descontentamento com aquilo, e eles começaram a planejar contra a vida de Daniel. A Bíblia vai me dizer que Daniel, ele era conhecido por muitas coisas, mas principalmente, mais efetivamente, pela fé que ele tinha no seu Deus. E eles começaram a procurar vários furos de Daniel, várias possibilidades de destruir a carreira, a vida de Daniel ali, para que eles se livrassem daquele escravo que agora comandava eles. E não encontraram nada. E chegaram à conclusão de que a única forma de fazer Daniel pecar ou de destruir a vida de Daniel era fazer com que ele pecasse contra o Deus deles. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam que Daniel não seria capaz de pecar contra o Deus dele. A fé de Daniel era tão conhecida, era tão nítida, era tão clara, que eles sabiam: ele vai preferir morrer do que pecar contra o Deus dele. E aí então eles começaram a planejar: olha, vamos planejar com Daniel o seguinte: se ele continuar fiel, ele morre. E se ele não continuar fiel, nós vamos saber que a fé dele é meia boca, é mais ou menos. E aí o que eles fizeram?
começaram a planejar, começaram a conspirar contra Daniel. E chegaram até o rei e disseram: rei, vamos fazer o seguinte, o senhor lança um decreto que durante 30 dias ninguém pode pedir nada a ninguém, a não ser a ti, rei. Ninguém pode pedir nada a mais ninguém, a não ser a ti, ó grande rei. E aí então, o rei achou aquilo bom, subiu ao seu coração aquela vaidade e disse: olha, só podem pedir a mim, a nenhum outro Deus? Ótimo, beleza. Assinou, meteu o sinete do anel, né? Marcou ali com o anel, e quando ele fazia isso, era uma lei, segundo os medos e os persas, que não pode se revogar, uma lei irrevogável, ele não podia mais voltar atrás. Ora, quando Daniel tomou consciência disso, a primeira coisa que Daniel fez foi o quê? Se colocar em oração. Daniel corre e se coloca em oração. E aí acontece uma coisa interessante. Eles sabiam que Daniel provavelmente faria isso por causa da fidelidade que Daniel tinha. A fé de Daniel era visível, era clara, era nítida. Eu pergunto a você hoje, a sua fé é nítida? As pessoas que olham para você na rua, no seu local de trabalho, no seu local de entretenimento, em todos os lugares, eles conhecem você pelas coisas que você faz, conhecem você pela sua fé. A sua fé é nítida? Ela é uma fé só de palavra ou ela é uma fé de atitude? As pessoas veem o fruto da sua fé. As pessoas conseguem ver os efeitos da sua fé e a sua postura de integridade e de consagração. Porque à medida que nós vamos nos consagrando, nos separando para o Senhor, vai ficando mais nítida a nossa relação com Ele. Quanto mais nós nos consagramos, mais claro fica para o mundo de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E os babilônios sabiam disso, que Daniel era propriedade de Deus. Daniel era a propriedade do Senhor. Então eles foram e disseram: bom, ele vai cair, agora ele vai morrer, porque ele não vai querer abandonar esse Deus dele, então ele vai morrer. E a Bíblia diz que Daniel, quando tomou conhecimento disso, abriu, escancarou as janelas, não se escondeu não, escancarou as janelas. Talvez no coração de Daniel tenha subido aquilo no coração de dizer o seguinte: se eu tiver que morrer, eu morri, mas eu vou morrer adorando o Senhor, eu vou morrer glorificando a Deus. E a Bíblia vai me dizer que esse homem continuou orando. E ele, não sei quantas vezes ele orava por dia até esse momento, mas a Bíblia vai me dizer que esse homem, atarefado, governador de governadores, príncipe na Babilônia, que cuidava de tantos assuntos do reino, tantos assuntos da ciência, da sabedoria, tirava da sua vida 3 vezes um tempo para orar ao Senhor. 3 vezes por dia esse homem orava a Deus, porque ele tinha um respeito, uma obediência e, mais ainda, uma dependência da graça de Deus, da virtude de Deus. As suas tristezas, as suas alegrias, as suas mágoas, os seus desafios eram conhecidos diante do Senhor. Talvez naquele momento ele tenha corrido e dito: Senhor, agora eu vou morrer, mas eu quero fazer a minha última oração adorando o teu nome. E a Bíblia vai dizer que ele orou 3 vezes ao dia pela boca desses homens que planejaram. Chegaram até o rei e falaram: olha, tem um homem que ora 3 vezes ao dia. E a Bíblia vai dizer que esse homem foi levado, Daniel foi levado até a presença do rei. E ele disse: eu orei ao Senhor, mas eu não pequei nem contra ti, nem contra Deus. E a Bíblia vai dizer que esse homem é condenado, Daniel é condenado a ser lançado na cova dos leões. Mas o testemunho e a fé de Daniel era tão conhecida que o próprio Deus diz o seguinte: ah, Daniel, quem me dera que o teu Deus te salvasse da boca dos leões. Se o teu Deus é tão poderoso como você fala, ele vai te salvar da boca dos leões. E a Bíblia diz que aquele homem passou a noite toda acordado, na expectativa de saber. A fé de Daniel era tão grande que começou a criar fé dentro do homem. A fé de Daniel era tão grande, que começou a criar fé no rei. Veja que mistério tremendo. Como a nossa fé é visível e os efeitos que ela traz ao redor daqueles que estão ali olhando, ao nosso redor, estão andando conosco no dia a dia. A nossa fé, ela afeta as outras pessoas de modo que elas tomam uma atitude. E muitas vezes a atitude é positiva, começa a crescer a fé dentro deles também.
E a Bíblia vai me dizer que Daniel, quando faz isso, é colocado dentro da cova dos leões, e os amados já sabem o final dessa história. Os leões não comem Daniel. Ele passa a noite toda ali, no dia seguinte de manhã, o rei é o primeiro a sair correndo e dizer: vamos tirar a pedra que eu quero ver o que aconteceu com Daniel. E Daniel está intacto. O Deus de Daniel, o Deus de Daniel, o Deus do homem consagrado, o Deus do homem santo, né? Em alguns cultos aí, alguns irmãos até dizem: Daniel era tão crente, era tão consagrado ao Senhor que não tinha cheiro de carne, por isso que os leões não se aproximaram dele. Ele tinha cheiro de glória, cheiro de eternidade. Mas quanto disso, como isso fala ao nosso coração e à nossa mente? A nossa fé é tão visível quando nós começamos a nos consagrar que as outras pessoas começam a desenvolver a fé delas. A nossa fé, ela é tão visível e contagiante quando nós começamos a ter uma vida de consagração. Eu convido a você que nesse momento comece a se consagrar ao Senhor. O começo da consagração, nesse momento, pode ser a oração. À medida que você começar a orar ao Senhor, à medida que você tomar uma decisão, como falamos no vídeo anterior, e começar a orar ao Senhor, começar a dizer: Senhor, eu quero ser mudado, olha aqui as minhas aflições, os meus problemas, as minhas limitações, e começar a ter uma vida de integridade, de consagração, de busca ao Senhor, Deus fará maravilha. Muitas pessoas se converterão por ver a sua fé. Muitas pessoas vão se converter por dizer: olha, eu já ouvia falar de Deus, mas eu vi o Deus que você serve através da tua vida. Você é conhecido por ser uma pessoa de Deus. Então, eu gostaria, meu amado, que você hoje tomasse por desafio, tornar a sua fé visível. Que a sua fé não seja conhecida pelo que você fala, mas seja conhecida pelo que você vive. Seja conhecida pelo que você é, seja conhecido pelo que sai da sua vida para a vida das pessoas. Que a tua fé seja conhecida, lúcida, visível, clara, nítida e eficaz. Que traga frutos e que haja paz sobre todo lugar por onde você ande. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter uma vida de consagração na presença de Deus. E Deus te abençoe.